Imagina um país incrível na Europa chamado Belarus, também conhecido como República da Bielorrússia. Antigamente fazia parte da União Soviética, mas agora é independente. Geograficamente está lá no leste europeu fazendo fronteira com a Polônia, Lituânia, Letônia, Ucrânia e Rússia. Apesar de não ser tão grande quanto a Rússia, comparado com outros países europeus, a Bielorrússia é bem espaçosa, com 207.600 km². Mais de 9 milhões de pessoas vivem lá, então não falta gente, principalmente mulheres. Aqui é o canal Minuto em Foco, e se você gosta desse tipo de conteúdo, convido-o a se inscrever e deixar o seu like. Bora lá! Belarus não tem praia, só muita terra plana e pântanos. Cerca de 40% do país são cobertos por florestas e lagos. A Bielorrússia é meio que um pedaço de terra entre a Rússia e a Europa, com uma história antiga de ser dividida por impérios como Rússia, Polônia e Áustria. Durante a guerra, os alemães ocuparam a Bielorrússia, mas depois, quando perderam a guerra, tiveram que sair. Aí a Polônia aproveitou a chance e pegou uma parte do oeste do país. Depois, a Bielorrússia entrou na União Soviética, mas quando ela se desfez em 1991, a Bielorrússia declarou independência. Hoje em dia, a Bielorrússia é independente, mas é super amiga da Rússia em qualquer situação. O pessoal lá é mais próximo da Rússia, fala principalmente russo, e a maioria é da Igreja Ortodoxa. Comparado com outros lugares na Europa, a Bielorrússia tem uma tradição mais parecida com a Rússia. E olha só, é um país que está se modernizando, mas ainda tem coisas diferentes. Por exemplo, é o único país na Europa que ainda tem pena de morte, o que é algo especial na forma como eles governam. Desde 1994, o presidente da Bielorrússia é Alexander Lukashenko, e ele é a favor da pena de morte, o que gerou preocupação no mundo ocidental. Mas na prática, não é algo que aconteça muito por lá. A última vez que usaram a pena de morte foi em 2011, quando 2 pessoas envolvidas em um ataque terrorista no metrô de Minsk foram punidas. Lukashenko é chamado de o último ditador da Europa pelos jornais europeus, porque muita gente acha que não tem muita democracia na Bielorrússia. Se você quiser visitar a Bielorrússia, pode pegar um avião direto para a capital, Minsk, de vários lugares no mundo durante o ano todo. E a boa notícia é que você pode entrar lá sem visto, não importa a cor do seu passaporte. Mas se for ficar mais de 5 dias, tem que dizer onde vai ficar. E também precisa de seguro de saúde, porque se ficar doente, o país não vai pagar suas contas médicas automaticamente. Agora, se quiser ir para lá não só para passear, mas para trabalhar ou morar, a coisa complica um pouco. Precisa fazer umas papeladas nas embaixadas e consulados e ter paciência enquanto eles processam tudo. Se quiser ficar por muito tempo, precisa de uma autorização de residência, e tem 2 jeitos principais de conseguir isso. Um é casar com alguém de lá. Depois disso, pode alugar uma casa e trabalhar na Bielorrússia. A outra é se uma empresa lá te chamar para trabalhar, a autorização de residência fica mais fácil de conseguir. A Bielorrússia é conhecida por ser um lugar seguro, com pouca criminalidade, especialmente durante a noite. Mesmo com a vida noturna ativa e o consumo de álcool, não costumam ocorrer muitos crimes, como assaltos ou furtos. Isso se deve em parte à presença discreta da polícia, que atua disfarçada nas ruas e em eventos, parecendo pessoas comuns. Algumas casas noturnas até têm banheiros unissex, onde homens e mulheres compartilham o mesmo espaço. Além disso, é possível entrar em lugares que vendem álcool sem precisar de companhia, o que normalmente poderia aumentar os riscos. A preocupação com a segurança não é só para os moradores, mas também porque o turismo é importante para a economia da Bielorrússia. Mesmo com um estilo de liderança que lembra uma ditadura, o país faz esforços para manter uma imagem positiva para os visitantes. No entanto, é importante saber que a liberdade de expressão na Bielorrússia é limitada. Expressar opiniões diferentes ou agir contra o chefe de Estado pode resultar em riscos e até detenção. Por isso, as questões dentro do país não são discutidas abertamente. Apesar dos esforços para atrair turistas, muitas pessoas ricas evitam investir ou passar muito tempo na Bielorrússia devido ao governo opressor. Há 2 anos, o país teve grandes protestos contra o presidente, mas ele ainda permanece no poder. Mesmo com manifestações, Lukashenko continua vencendo as eleições com cerca de 90% dos votos. Figuras da oposição muitas vezes deixam o país para se manterem seguras. Apesar desses desafios, a Bielorrússia ainda é um lugar animado, especialmente em termos de entretenimento e cultura. O clima na Bielorrússia pode ser bem gelado durante a maior parte do ano, especialmente em janeiro. Costuma variar de -6 a -2 graus Celsius. E os invernos são bem rigorosos.
Muita gente escolhe visitar Belarus na primavera e em setembro para escapar do frio extremo. Agora, entrando nas finanças, a moeda usada é o rublo bielorrusso, e o salário mínimo atual é cerca de $135, equivalente a aproximadamente 340 rublos. Comparado a muitos lugares do mundo, o salário mínimo na Bielorrússia é mais baixo. Mas na prática, a maioria das pessoas ganha um pouco mais. Depois de considerar impostos e descontos, o salário médio de quem trabalha lá é de aproximadamente $400. No mercado local, frutas e vegetais raramente custam menos de 10 rublos por quilo, o que é cerca de $3. Esses preços são relativamente altos porque muitos desses produtos são importados de regiões mais quentes. Em vez de comprar berinjelas, por exemplo, as pessoas na Bielorrússia preferem carne moída ou peito de frango, o que pode ser atraente para os amantes de carne. Se você está planejando se mudar para Belarus, esteja preparado para administrar bem o seu dinheiro no começo. Você vai precisar de um emprego que pague por volta de $400 a $500, que é o mínimo para viver por lá. Mesmo com esse dinheiro, pode ser um desafio bancar o próprio lugar. Os aluguéis médios atualmente não ficam abaixo de $400 e as despesas mensais com luz e água somam cerca de $50, em média. Surpreendentemente, esses mesmos apartamentos custavam menos da metade do preço apenas um ano atrás. Devido à situação na Ucrânia, muitas pessoas se mudaram para a Bielorrússia, fazendo com que os preços subissem bastante, como está acontecendo em todo o mundo. Algo interessante sobre os apartamentos na Bielorrússia é que muitos deles têm entre 20 e 30 anos de idade. Se eu tivesse que descrever a Bielorrússia em uma frase, diria que é um lugar onde a vida moderna convive com regras antigas, especialmente quando se trata de líderes, edifícios, veículos e restrições. Falando em restrições, se você ama animais, pode achar um pouco frustrante. Apesar de a Bielorrússia ser famosa por seus lagos e parques naturais, você não pode levar seu cachorro para passear nesses lugares. Andar de bicicleta em parques também não é permitido, e esqueça consumir álcool ou fumar em locais públicos, como parques. As regras são rígidas. Por exemplo, mesmo que pareça tranquilo aproveitar algumas sementes de girassol no parque, cuidado, porque pode haver policiais disfarçados por perto. Olhando pelo lado positivo, essas restrições mantêm o país incrivelmente limpo, até mesmo nas ruas, onde não se vê lixo. Porém, vale mencionar que se você não tem um emprego bem remunerado na Bielorrússia, sobreviver com uma renda média e um emprego comum pode ser desafiador. Mesmo com uma renda de $400 a $500 por mês, cobrir os custos de aluguel e alimentação pode ser complicado. Além disso, você não terá mais orçamento para entretenimento, roupas ou compras de tecnologia. Na Bielorrússia, a comida geralmente gira em torno de pizza nos restaurantes. Se você segue a fé muçulmana, é importante saber que a maioria dos pratos de carne em restaurantes contém carne de porco, então é sempre bom perguntar antes de fazer o pedido. Mesmo se você não fala russo ou bielorrusso, um pouco de inglês pode ajudar a expressar suas preocupações. Se você procurar algo além de pizza, notará que muitas pessoas estão comendo sushi e outros pratos com peixe cru. Essa é uma parte significativa da dieta local. Além disso, na Bielorrússia, criar empresas com lucros substanciais pode ser desafiador, já que o país não é muito amigável ao sistema capitalista. Mesmo depois de se acostumar com a culinária local, é difícil encontrar uma refeição por menos de $10 em um restaurante comum, e pedir sopa pode levar cerca de 30 minutos para ser servida. Portanto, é bom estar preparado para esses aspectos ao viver ou visitar o país. Segundo os dados da Seik Data em 2022, Belarus tinha uma população de 9,2 milhões de pessoas, sendo 4,2 milhões de homens e 5 milhões de mulheres. Isso resulta em aproximadamente 1,19 mulheres para cada homem no país. Parece pouco, mas na prática é uma grande diferença. Essa diferença de gênero é uma das maiores no mundo, ficando atrás apenas de países como Ucrânia, Rússia e Estônia. Uma possível razão para essa disparidade que podem contribuir incluem migrações, guerras e conflitos, que tendem a afetar mais os homens do que as mulheres. Outros fatores incluem a menor expectativa de vida dos homens em comparação com as mulheres. A Bielorrússia, sendo um estado relativamente novo, tem um longo caminho a percorrer em termos de desenvolvimento. Curiosamente, porém, a maioria da força de trabalho no país é composta por mulheres. Em praticamente todas as áreas, é possível ver muitas mulheres trabalhando. Ao visitar os mercados locais e dar uma olhada rápida ao redor, você notará que quase todos os proprietários de barracas são mulheres. No entanto, há um certo choque cultural em relação às barracas de mercado.
Você não deve tentar pechinchar com vendedores na Bielorrússia, pois eles detestam absolutamente a barganha. Se você não é muito paciente, pode ficar um pouco entediado aqui. É importante evitar expressar desaprovação em relação ao estilo de vida local, pois isso pode ofender as pessoas. Em qualquer situação, eles valorizam a cortesia e o respeito, inclusive esperando uma gorjeta de cerca de 10% do custo da refeição. Além disso, é comum encontrar veículos que datam da era soviética ainda em uso. Os homens bielorrussos, devido aos baixos rendimentos e alto custo de vida no país, muitas vezes emigram para outros países europeus ou para a Rússia em busca de emprego, enviando dinheiro de volta para suas famílias na Bielorrússia. Em resumo, ao viajar pela Bielorrússia, você notará uma proporção significativamente maior de mulheres em comparação com homens. Se você está pensando em construir um círculo social, os homens locais podem parecer inicialmente mais formais e reservados, enquanto as mulheres bielorrussas tendem a ser mais calorosas e úteis. Uma característica positiva é a ausência de racismo contra cidadãos estrangeiros, sendo as mulheres bielorrussas particularmente receptivas a conhecer novas pessoas. Homens estrangeiros frequentemente acham as mulheres bielorrussas bastante atraentes. Apesar da Bielorrússia ser indiscutivelmente limpa em termos de natureza e sua população geralmente bem educada, o alto custo de vida e as rígidas regras não me atraíram pessoalmente. No entanto, ainda recomendo visitar o país pelo menos uma vez, aproveitando a vantagem de poder explorar um país europeu sem a necessidade de visto. Agora quero saber se você é inscrito fiel do canal. Então comente Belarus, para que eu possa lhe conhecer melhor. Obrigado por chegar até aqui, e valeu!